Você já entrou num lugar que você conhece muito bem? Você sabe a cor das paredes, a disposição dos móveis, sabe até os defeitos do piso. Mas aí, de repente, você entra no lugar e tem alguma coisa ali que está diferente. Algo estranho que você não sabe explicar exatamente o que é. Hoje a gente vai falar sobre náusea, aqui no Entre Pontes. Náusea é um livro do Sartre. Eu já falei sobre o Sartre e o existencialismo aqui no canal quando eu falei sobre o muro. Se você ainda não viu o vídeo, vou deixar um card aqui em cima para você, tá? Náusea foi escrito antes do muro. E ele também é uma tentativa do Sartre de trazer o existencialismo para fora da academia, para não ser discutido só entre os filósofos. Ele queria que o existencialismo fosse uma coisa discutida por todos. Bom, o livro é escrito em forma de diário e conta a história de Anthony. Claro que o nome dele é francês, mas eu não vou saber falar exatamente assim. Então vamos ficar com Anthony. Anthony é o jovem historiador que está tentando escrever uma biografia de um personagem histórico um tanto quanto curioso. Ele tem uma dualidade, porque em alguns documentos históricos ele aparece como um homem muito forte, que foi um dos revolucionários que planejou a morte de um governador para poder conseguirem dar o golpe. Em outros documentos ele aparece mais como um bode expiatório. Então Anthony tem essa missão de escrever a biografia desse personagem histórico, identificando qual dos dois lados ele é. Só que à medida em que ele vai escrevendo essa história, ele vai misturando um pouco disso com a história dele e a descoberta dele também com relação ao existencialismo. A primeira diferenciação que ele faz é entre o historiador e o escritor. Ele fala que o historiador ele escreve algo que já aconteceu, que está pronto, que está dado. Não tem o que mudar. Já o escritor não. O escritor fala do que está por vir, do que vai acontecer. Então, à medida que ele vai escrevendo uma história, é que a história vai nascendo. Por isso que ele decide escrever o diário dele, porque ele está cansado daquela vida de só contar do que já passou. Ele fala isso também das aventuras da vida, que ele começa a perceber que a gente só sabe que viveu uma aventura quando a gente vai contar sobre ela. Que muitas vezes a gente está no meio de uma grande aventura, mas a gente está tão envolvido ali que a gente não vai percebendo que aquilo realmente é uma aventura. Ele vai relatando as suas experiências, tendo sempre como pano de fundo ali o existencialismo, o existir de cada coisa, o existir de tudo. Então, o existir da árvore, do céu, dos animais, dele mesmo. E aí eu quero trazer dois trechos do livro que mais me impactaram. O primeiro é no momento em que o Anthony está num bar, num restaurante da cidade, e que ele está como freguês sozinho. Então tem ele, a menina do caixa, o garçom e ele está sentado na mesa, não tem mais ninguém ali. Até que ele começa a perceber que na verdade tem mais uma pessoa, um homem sentado de costas para ele no bar desse restaurante. E ele começa a observar esse homem. E tem algo nesse homem que ele não consegue descrever, mas que vai deixando o Anthony intrigado, vai causando nele um mal-estar tremendo. E ele fica muito focado e ele observa a forma como esse homem pega no copo, como que ele bebe, como que ele conversa com o garçom, a forma como ele olha as coisas. E quanto mais ele observa esse cara, mais ele vai ficando intrigado com aquilo. Freud chama essa sensação de infamiliar. É aquilo que a gente olha, a gente sabe que tem algo ali que é nosso, mas a gente não sabe reconhecer bem o que é. Dá aquela angústia, aquele mal-estar, aquela sensação de que... aquela sensação de infamiliar. E aí, enquanto ele está ali observando o cara começa a ver que ele está sendo observado, se vira para o Anthony, faz menção de levantar, e o Anthony fica extremamente desorientado com essa possibilidade do cara chegar até ele. Entra o médico da cidade.
Na hora que o médico da cidade entra no restaurante, ele olha para esse cara que estava no bar e fala: "Ah, então você está aí, jovem louco." Pronto, deu a palavra. Porque muitas vezes é isso que acontece com a gente. Aquele sentimento fica ali, reverberando dentro da gente, até que finalmente uma palavra consegue trazer ele à tona. A gente consegue colocar ela numa palavra. Aquela angústia tem um nome. Estou angustiado por isso. Esse sentimento é uma angústia, ou esse mal-estar é causado por isso. A partir do momento em que a gente dá nome para o que a gente está sentindo, vem esse alívio que o Anthony sentiu naquele primeiro momento. No primeiro momento. Porque logo em seguida ele começa a falar como que esse médico sabe que o outro é um louco. Tudo bem que ele deve ter se baseado no que ele conhece de medicina, mas é dentro do que ele conhece, dentro da perspectiva daquele médico, aquele cara é um louco. Mais ou menos como se Sartre já tivesse começado a falar ali de lugar de fala, porque a gente só fala do que a gente conhece. Então, dentro daquele conhecimento do médico, ele julga o outro como louco. Mas talvez num outro lugar, num outro momento, para uma outra pessoa, o louco seria o médico. Acho que ele vai levando também para esse lado, acho que ele começa a pensar assim, porque como ele se identifica muito com esse cara, ele fica meio com medo dele ser o próximo a ser chamado do louco, né? Então Anthony vai por esse caminho. A segunda passagem que eu queria trazer é quando ele tem um encontro com um antigo amor. Essa mulher que ele não vê há 4 anos manda para ele uma carta pedindo para ele encontrar com ela em Paris, porque essa história se passa no interior da França. Do jeito que o personagem é construído, eu confesso que eu achei que ele não ia no encontro dessa mulher. E aí foram passando os dias, foi enrolando, e eu sempre achando que ele não ia ter coragem de ir lá. Mas ele teve. E essa mulher, quando ela começa a contar a história dela, quando ele começa a descrever ela, você vai entendendo por que ele é tão apaixonado por ela. Porque ela realmente é apaixonante. E tinha uma coisa nela que incomodava ele muito na época que eles estavam juntos. Que ela tinha uma mania de momentos perfeitos. Ela sempre queria criar momentos perfeitos. Então, às vezes, eles estavam tomando um café na praça e ela falava: "Tira seu chapéu, porque o seu chapéu não está combinando com o meu momento perfeito." Ou então, arruma sua gravata, porque do jeito que ela tá, a luz batendo aí, não tá sendo muito um momento perfeito. E ele, entendendo que aquele ali seria o último encontro com ela, ele resolve perguntar o porquê desse momento perfeito. Porquê dessa necessidade de se criar momentos perfeitos. E ela conta para ele. E foi um relato de arrepiar. Olha, só por esse relato já valia a pena ler o livro. Podia trazer outros momentos interessantíssimos, igual quando ele vai contar para um jovem aprendiz sobre as viagens que ele fez atrás da história, né, desse personagem histórico. Podia contar mais sobre esse personagem histórico. O livro todo é muito interessante. Embora não seja um livro muito fácil de ler, não. Náusea é um livro que pede para você ter mais concentração, é um livro que você precisa ter mais cuidado para poder ler. Mas mesmo assim é um livro interessantíssimo. E você? Já leu Náusea? Se leu, deixa aqui no comentário o que você achou. Se não leu, leia, volta aqui e me conta. Você também tem mania de criar momentos perfeitos? Não esquece de curtir o nosso vídeo, seguir o nosso canal, compartilhar. E se você gostou desse ou de outros livros que eu já trouxe aqui, a gente sempre deixa um link na descrição. Até a próxima semana.